Olá, ouvintes! Está começando mais um Viver Bem Guaíba, o seu espaço semanal de informação, saúde e qualidade de vida, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Na Unimed Porto Alegre, seu filho de até 12 anos conta com atendimento diário, sem agendamento. Unidade pediátrica, a Unimed Porto Alegre tem. E hoje vamos falar sobre o lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune, crônica e que ainda gera muitas dúvidas na população. O Dia Mundial do Lúpus, lembrado no último dia 10 de maio, chama atenção para a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado e também para o combate ao preconceito em relação à doença. E para aprofundar esse assunto, eu recebo a doutora Tamara Mussenic, reumatologista, mestre pela URGS, com residência em clínica médica e reumatologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Doutora Tamara, seja muito bem-vinda ao Viver Bem. Muito obrigada, Paula, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz com esse convite, principalmente para falar dessa doença tão desafiadora e que a gente vai falar agora ao longo da nossa conversa, porque que é tão importante falar sobre ela. Exatamente, uma doença ainda que tem muitas dúvidas e muitos tabus também, né? Exatamente. Uma doença, muitos mitos Exatamente. em volta. E para a gente começar do básico, né? O que é o lúpus e por que ele é considerado uma doença autoimune? Então, vamos lá. O lúpus, a definição que eu falo dele assim, é uma doença inflamatória sistêmica, ou seja, ela atinge o corpo como um todo. Ela causa uma inflamação em todo o corpo e essa inflamação ela é desencadeada por uma autoimunidade. O que seria isso? Quando o nosso sistema imunológico, que seria o nosso exército, né, de defesa, ele fica desregulado e passa a atacar células do próprio corpo. Ele não reconhece como próprias e acaba atacando células, né, e daí vai depender aonde estão essas células, vão causar os sintomas da doença. Por isso que muitas vezes ela é confundida com outras condições também, né? Muito. E o lúpus, ele tem uma característica, né, que ele virtualmente pode atacar qualquer órgão ou sistema do nosso corpo. E a combinação de manifestações diárias do corpo que são acometidas pode variar de pessoa para pessoa. Então, cada lúpus é um universo único, né? Cada pessoa tem a sua doença, a sua combinação de manifestações. E por isso que muitas vezes é difícil a gente identificar. Imagina. E doutora Tamara, existe um perfil mais comum de pacientes com a doença? Existe. Em primeiro lugar, é importante alertar que é uma doença que acomete muito mais mulheres do que homens. É uma proporção de 9 mulheres para um homem, na idade que a gente chama idade reprodutiva, que é quando a mulher entra no primeiro ciclo menstrual até que ela chegue na menopausa. Por que isso? Porque é o período que os nossos hormônios femininos, especialmente o estrogênio, está em maior quantidade no nosso corpo, e ele tem um fator aí contribuinte no desencadeamento da doença, nos sintomas, né, nas manifestações. Depois, assim, fora dessa faixa, né, então, crianças ou que ainda não entraram na menopausa, ou meninos, pessoas que já passaram da menopausa, ou homens, adultos, existe também a chance de ter a doença, mas é muito menor. Perfeito. E quais são os primeiros sinais e, digamos assim, os sintomas que devem chamar a atenção, no caso até das mulheres, né? Isso, então assim, sempre pensar, né, uma mulher jovem, né, nessa faixa etária que a gente comentou, e que começa com alguns sintomas. Existem alguns que são, assim, os que têm maior frequência, mais de 80%, 90% das pessoas vai ter esses sintomas, e tem os de menor frequência. Então, para a gente falar dos de maior frequência, primeiro são sintomas mais constitucionais, então são sintomas vagos de perda de apetite, febre no fim do dia, cansaço, fadiga, né? São sintomas muito inespecíficos, que às vezes é um quadro viral iniciando, pode ser qualquer cansaço, pode ser qualquer coisa. Depois tem alguns sintomas um pouco mais específicos que são dores nas articulações, né? E principalmente artrite, que é quando a articulação inflama. Então acordar com as articulações duras, travadas, muita dificuldade de abrir e fechar a mão, de se movimentar, e essa rigidez é prolongada, dura mais de 1 hora. E lesões de pele, porque uma característica do lúpus é que ele é uma doença piorada pela irradiação ultravioleta, a irradiação que vem do sol. Então, quando a pessoa anda na rua, simplesmente se expõe ao sol, né, porque a gente não mora numa caverna, claro,
essa pessoa pode ter algumas lesões características na pele, que é uma hiperreação ao sol, e uma que é assim que marcante, né, que inclusive o símbolo do lúpus é uma borboleta, porque é o eritema malar, aquela área vermelha ao redor das bochechas e do dorso do nariz, formando como se fosse uma asa de borboleta ali nas bochechas. E isso já se manifesta na fase inicial da doença? Pode se manifestar na fase inicial, pode ser as primeiras manifestações. Muitas pessoas associam o lúpus apenas a essas manifestações de pele, né, na pele. Que outros órgãos eles podem ser afetados também, doutora? Qualquer órgão. Nossa Senhora. Na verdade, assim, existe um lúpus que é só cutâneo, daí não seria o eritematoso sistêmico, seria o lúpus cutâneo, que a pessoa só tem acometimento da pele sem ter acometimento sistêmico da doença no resto do corpo. Mas as manifestações cutâneas são muito frequentes em quem tem a doença sistêmica. E aí, assim, outros órgãos mais frequentes, né, que inclusive fazem parte dos critérios diagnósticos, né, os critérios de classificação da doença seriam os rins, coração, pulmão, até o cérebro, o sistema nervoso central, né? Então, qualquer órgão, na verdade, pode ser acometido. Mas os que a gente vê mais, o trato digestivo. Quer dizer, uma pessoa que também tem um tipo de lúpus pode desenvolver outro também? Vamos dizer, de outras partes do organismo? Pode. Normalmente, uma pessoa, quando começa essa doença, as primeiras manifestações que ela tem são as que costumam se repetir ao longo das crises. Mas nada impede que surjam novas manifestações, até mais graves ou menos graves, na mesma pessoa. Por que demora tanto, doutora Tamara, nessa questão do diagnóstico? A média de atraso diagnóstico é em torno de 5 anos. Bastante tempo. Exatamente porque é uma doença assim, que tem muitas caras diferentes, né? Por ser sistêmica e por poder começar de formas muito diferentes, por muitas vezes as queixas inespecíficas, essas iniciais que a gente chama constitucionais, serem pouco valorizadas, né? E aqui eu vou falar também uma coisa que é importante, que queixas médicas em mulheres costumam ser pouco valorizadas, né? Até pelos médicos que atendem, pelos familiares em volta. Então, às vezes, as pessoas mesmo não se identificam como um problema, acham que é do seu dia a dia, da correria, do estresse e demoram para procurar. Às vezes procuram médicos de outras áreas que não têm o conhecimento e não pensam na doença. Então, se a gente não pensa, não conhece a doença, não vai pensar como opção diagnóstica, né? Então, isso também gera atraso. Como é importante fazer esse encaminhamento e no momento, vamos dizer, a janela de oportunidade ali, né? Exatamente. Por isso que é tão importante essa conscientização, né? Existir esta data de conscientização mundial do lúpus, não só para a população, como para os médicos não especialistas também lembrarem da doença e pensarem quando estão frente a um paciente com alguma queixa que aparentemente é da sua área, né? Um cardiologista, por exemplo, tem um derrame no pericárdio, que é a membrana do coração. Pode ser lúpus. Claro. Então, tem que sempre tem que ser pensar, investigado, né? E, doutora Tamara, quais são os exames preconizados para ajudar a confirmação do diagnóstico? Perfeito. Então, falar sobre os exames é muito importante que não gere um mau entendimento sobre isso, porque, assim, o exame clássico do lúpus é o FAN, o fator antinuclear. Toda pessoa com lúpus, inclusive quando a gente vai preencher ali os critérios de classificação, tu preenche FAN, sim ou não. Se é não, ele nem segue o resto. Se tu põe sim, ele abre o leque do resto dos critérios. Então, assim, todo mundo tem um FAN positivo com lúpus, mas nem todo mundo que tem FAN positivo tem lúpus, né? Ele é um exame pouco específico e até pessoas saudáveis podem ter ele. Até 10% da população saudável pode ter um FAN positivo. Então, ele sozinho não faz diagnóstico. É uma associação de critérios laboratoriais com clínicos. Mas um exame que é muito simples e que as pessoas pouco valorizam, que é o hemograma. Olha só. Né? O hemograma no lúpus é muito comum ter alterações. Não é obrigatório, mas a gente pode ter anemia, leucócitos, que são células brancas mais baixas, os linfócitos, são características muito frequentes no lúpus, até as plaquetas mais baixas também. Então, um simples hemograma pode ligar um alerta de que tem que ser investigado quando tem essas alterações. E o diagnóstico precoce, imagino que muda o prognóstico do paciente, né? Completamente, né? Então, o lúpus, ele tem uma evolução que costuma ser em ondas. Tem períodos de crise e períodos de remissão, né? Naturalmente pode acontecer essa flutuação, independente do tratamento até. Então, nos períodos de crise podem haver danos a órgãos-alvo,
né? E esses danos, quando acontece, um dano, pela característica dele, ele já é irreversível, né? Então, por exemplo, uma perda de função renal, ela pode ser temporária pela inflamação, mas ela pode ser por uma cicatrização dessa inflamação no rim, levando a pessoa a não recuperar o rim. Então, é muito importante a gente tratar o mais precoce possível, porque isso reduz a chance de ter danos da doença. Perfeito. E como é que funciona a questão do tratamento de forma geral? Claro que vai ser muito do perfil da doença de cada paciente, a manifestação, né? Mas a gente falando de forma global. Isso é importante porque existem algumas coisas que são mandatórias para todo mundo que tem lúpus, né? Uma delas é o slogan que todo mundo conhece, né? Use filtro solar. No caso do lúpus é mandatório, né? E o filtro solar a gente tem que lembrar que a cada 2 horas venceu, tem que ser repassado, né? Então, as pessoas com lúpus têm que se proteger do sol e usar filtro. Então, tem que estar sempre usando protetor solar e evitar exposição a essa irradiação. Aí tem um medicamento que é o chamado hidroxicloroquina ou cloroquina, são os antimaláricos, que se não tiver uma contraindicação ou alguma intolerância que impeça de usar, todo mundo devia usar. Todo mundo que tem lúpus, né? Claro, importante importante, né? Porque já houve confusões com esse remédio aí. Exato. Então, por que é importante? Porque já tem muitos estudos provando que ele estabiliza a doença melhor, ele reduz a chance de ter novas crises. Além de ele ter um fator de proteção também, fotoproteção, porque ele se deposita, um remédio se deposita nas nossas células que produzem melanina. Então, ele tem uma proteção. Ele tem algumas proteções também no nosso perfil de lipídicos, né, do colesterol. Ele melhora também as dores articulares. Então, tem várias manifestações que ele trata, mas principalmente essa questão do equilíbrio da doença. E depois existem os medicamentos mais específicos, né? O corticoide tão temido e tão amado, né? Porque ele salva vidas quando é necessário usar. Mas hoje em dia o tratamento evoluiu muito. Ainda bem, né, que houve esse avanço. Exatamente. E nós temos, assim, antigamente, né, na época da minha formação na residência, né, já se vão mais de 20 anos, que praticamente todo mundo que tinha lúpus passava o resto da vida usando, nem que fosse uma dose baixa de corticoide. Era quase considerado impossível tirar o corticoide dessas pacientes. E é uma medicação que a gente sabe que é uma lista gigantesca de efeitos colaterais a longo prazo, mesmo em doses baixas, né? E hoje em dia a gente já visa a retirada do corticoide total. E isso só nos é permitido porque existem medicamentos que são os chamados imunossupressores, que conseguem manter a doença controlada no momento que a gente tira o corticoide, sem, né, reduzindo a chance de ter surtos ou sem ter mais surtos. E quais são os sinais que a pessoa pode observar que ela pode estar entrando em atividade novamente, né? O lúpus. Isso é bem importante, né? Como eu falei ali no início, geralmente são os mesmos sinais que começaram a doença. Então, a pessoa conhecer o seu lúpus é muito importante. E quando ela começa a sentir, às vezes, eu tenho uma paciente que tem um lúpus no sistema nervoso central, e que ela começa a sentir que ela não está mais se concentrando, se focando nos estudos, né, no trabalho dela, tendo dificuldade de memória, é quando a doença dela está piorando. Então, outras pessoas começam a acordar com rigidez, com dor articular, surge lesão de pele, queda de cabelo também é uma coisa bem frequente, ou aqueles sintomas mesmo de fadiga aumentado. Claro. Então, geralmente, os mesmos sintomas, mas a gente, quando atende uma pessoa com lúpus, orienta todas as coisas que podem vir a acontecer para que a pessoa tenha clareza, caso ela venha sentir um sintoma diferente, né, de nos procurar o seu reumatologista. E isso é uma coisa importante, que é claro que ao longo da vida as pessoas têm todo o direito de trocarem de médico, né, por qualquer motivo, ou por questão de mudança de cidade, ou porque não teve uma boa relação, por questões financeiras, seja o que for. Exato. Mas a gente sempre recomenda que quem tem lúpus tenha o mesmo médico, e aquele médico já conhece o teu lúpus, né? Já tem todo o histórico e sabe todos os já momentos, consegue, assim, né? até quando pega um hemograma e vê, olha, teve uma pequena alteraçãozinha aqui, já fica alerta, né? Então isso é bem importante. Isso faz toda a diferença, né? E, doutora, o estilo de vida influencia também no controle da doença? Totalmente. Eu sou uma adepta, né? Eu falo muito desses pilares importantes no tratamento de qualquer doença inflamatória, doença crônica, né? Na verdade, para qualquer pessoa, e quem tem uma doença, eu digo ainda mais, né? Exatamente. Então, uma alimentação adequada, exercícios são fundamentais, um sono reparador, controle de estresse. Tudo isso é importantíssimo, né? Então, assim,
Dentro do tratamento, não é que não adianta dar remédios e não controlar o resto, mas tem que pensar, por exemplo, a obesidade, a gordura corporal, ela é inflamatória. Então, tu tá ali dando um estímulo inflamatório pro teu corpo, em menor grau do que o lúpus, mas ele existe. Já, por outro lado, o músculo, ele produz uma série de substâncias anti-inflamatórias por natureza. Então, tu ter uma composição corporal com mais músculo e menos gordura já te protege. Claro, já faz toda a diferença, Exatamente. né? E a gente trazendo para a questão da saúde emocional, que também é muito impactada, né? Como é que o paciente lida com o diagnóstico pela tua experiência, doutora Tamara, no consultório? É muito difícil, né? Acho que ter um diagnóstico de uma doença crônica, especialmente uma pessoa jovem, né, que está ali iniciando a sua vida laboral, a sua vida estudantil, a sua vida familiar, quer compor família, quer ter filhos, enfim, ou não, mas seja o que for os teus sonhos e desejos, claro. De repente uma doença te interrompe, aparentemente te interrompe, né? E isso gera medo, gera raiva. Depois tem o lado, assim, do preconceito, né? Das pessoas à tua volta não entenderem os teus sintomas, porque esses sintomas mais vagos, eles são chamados sintomas invisíveis, né? Então, tu sente, mas a pessoa não enxerga. A própria artrite do lúpus, ela é uma artrite que a gente não vê muito a inflamação dela no exame como uma artrite. E acha que a pessoa está exagerando. Exatamente, acha que está exagerando, que é poliqueixosa, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter... Eu considero que quem tem lúpus, assim, todo mundo deveria ter o direito e o dever de ter um acompanhamento psicológico junto para lidar com essas questões, porque isso ajuda a entender a doença, a aceitar a doença e a aderir melhor ao tratamento. Até porque eu acredito também, doutora Tamara, que sejam gatilhos, né? Também, quando essa pessoa está Sim. muito estressada ou em depressão. Exatamente. Depressão e ansiedade são muito frequentes, né? E com certeza o estresse, ele é um gatilho, né? As pessoas gostam de falar muito que a causa da doença não é uma causa, mas o estresse nos deixa mais suscetíveis a qualquer situação. Teu corpo, imunidade. A imunidade, exatamente. Teu corpo está lidando com um aparente risco, né? Que é o estresse é uma situação de risco que, na verdade, não está existindo ali real, mas o teu corpo tá fabricando defesa contra aquele risco. E aí, quando o corpo se foca numa coisa, ele desfoca de outra, né? Ele não tem energia para tudo. Exato. E aí baixa a imunidade e a pessoa tem mais chance de piorar a doença. E, doutora Tamara, eu gostaria que tu comentasse também que essa questão, o lúpus não é uma doença contagiosa e muitas pessoas têm esse preconceito. A pessoa, não vou chegar perto, não vou me aproximar, principalmente quando a pessoa está em crise, né? Principalmente essa questão das lesões de pele, que eu acho que é o que Exato. mais, né, chama atenção. Existem algumas lesões de pele que são bem dramáticas mesmo, né? Algumas são só simplesmente vermelhidão do sol, mas existem algumas lesões que ficam com uma aparência que quem não conhece fica com medo realmente que seja uma doença contagiosa. E não é. Isso é muito importante falar, que o lúpus não pega, né? O lúpus não é contagioso, então não se afasta da pessoa, não olha com uma cara de nojo, né? Porque isso faz toda a diferença de como a pessoa vai se sentir. Certeza. E é possível levar uma vida normal, depois com diagnóstico, acompanhamento, que isso é muito importante, né? Seguir direitinho o tratamento, não abandonar no meio do caminho. Exatamente, isso é muito importante. É totalmente possível levar uma vida normal, eu sempre falo. O que vai ter de diferente na tua vida? Tu tens uma doença crônica que vai ter que vir de vez em quando nas consultas, vai ter que usar uma medicação, vai ter que... Talvez, acho que o que fica de menos normal da vida dessas pessoas é não se expor ao sol. Né? Porque isso realmente afeta. Muita gente gosta, outras pessoas não, mas às vezes o sol está associado à praia, à diversão, ao ar livre, né? E quem tem lúpus tem que realmente mudar esse hábito de vida. Eu acho que é a parte mais importante aí, que impacta. Exato. Mas a pessoa tem que entender que talvez na fase assim, de crise, no início do diagnóstico, até que ajuste o tratamento, ela vai ter algumas dificuldades que ela não tinha antes. Mas o tratamento existe para isso, o acompanhamento existe para isso, para se manter bem. E o que tu falou foi muito importante, assim, entrou em remissão, tá sem sintomas, e desaparece do médico, não. Tem que seguir acompanhando para se manter assim. Exatamente. É muito importante. Até comentando, doutora Tamara, o acompanhamento médico precisa ser contínuo, né? Precisa ser contínuo, é um casamento para toda a vida, né? Tem que ser. E claro que quando tu tá bem, tu vai ir com menos frequência nas consultas, mas nunca deixar de ir, porque, por exemplo, às vezes as alterações laboratoriais acontecem antes dos sintomas.
Então, tu ir com frequência e fazer exames, o médico já pode identificar alguma alteração e começar a tratar antes que tu sinta alguma coisa. Já prevenir. Já corta o mal pela raiz, desfecho. exatamente. E já evita que a crise venha a 1000, né? Perfeito. E falando nos avanços do tratamento hoje do lúpus, o que a gente tem de novidades, doutora Tamara? Essa é a minha área preferida. Eu trabalho, né, com pesquisa clínica há mais de 20 anos. E é interessante, assim, porque quando foi aprovada a hidroxicloroquina para o lúpus, nós ficamos 50 anos sem nenhum remédio aprovado para a doença. 50 anos. A gente pegava emprestado alguns remédios de outras doenças autoimunes, mas não tinha ali aprovação específica do lúpus. E aí surgiu o primeiro imunobiológico, que é o belimumab, em 2011, depois de 50 anos da aprovação da cloroquina. E de lá para cá, já teve a aprovação de mais um segundo imunobiológico. E tem, assim, o que a gente chama de pipeline, né, que é uma quantidade de medicamentos em pesquisa gigantesca. Eu, inclusive, tenho agora no Moinhos 3 estudos de lúpus que estão em andamento. Isso é importante a gente divulgar para os ouvintes importante, aqui. Tem mesmo telefone ou site? Tenho, posso te passar. É importante. Passo agora? Pode passar aqui, a gente já coloca no ar. Deixa eu colocar doutora, aqui. Porque... Então, o telefone é 51, né, que é Porto Alegre, 3314-3209. Esse é o número oficial do Centro de Pesquisa, ele é um WhatsApp também, então dá para mandar mensagem. Perfeito. E aí, o que a pessoa vai dizer? Ela tem que ter o perfil ali para se enquadrar nesse grupo de estudo. Isso, aí assim, cada pesquisa tem seus critérios específicos. Mas se a pessoa tem lúpus, ela pode mandar os seus dados, ela fica cadastrada no banco de dados, e se nesse momento não tem uma pesquisa específica para ela, vai certamente, porque tem muitas pesquisas novas que estão chegando, né? Todo o tratamento da pesquisa é fornecido, acompanhamento, os exames. A pesquisa clínica no Brasil, ela não pode ser paga, né, para o paciente, o participante, ele é um voluntário, mas ela cobre todos os custos. Sim, o ganho é muito significativo. Né? E a medicina, ela tem evoluído nesse sentido também para tratamentos mais eficazes e com menos efeitos colaterais, que isso é uma grande preocupação de quem tem lúpus, né? Muito. Pensa assim que o corticoide, por exemplo, ele tem um efeito anti-inflamatório, dependendo da dose até imunossupressor. E é como se fosse uma cascata. Ele pega lá em cima, né, e pega toda aquela cascata imunológica desde o começo. Então, ele é um trator que passa por cima de tudo. Aí, hoje em dia, a gente tem medicamentos que são chamados alvo específicos, né, que eles vão só naquela partezinha específica que causa a doença, que são várias, né, mas vai lá numa via inflamatória específica que está associada à doença. Então, é como se fosse uma arma extremamente eficaz e moderna que vai direto ao alvo. E temos até estudos de células, né, de terapia celular, que daí é mais específico ainda, que daí não gera todo esse dano no corpo, né, como o corticoide pode gerar. Quer dizer, mas isso está possibilitando que a pessoa... É até uma revolução. É uma revolução. Já aconteceu em outras doenças reumáticas autoimunes e está acontecendo no lúpus também. Que coisa boa. E, doutora Tamara, para quem está nos ouvindo e desconfia de sintomas, qual é a principal orientação? A principal orientação, assim, é conhecimento sobre a doença, né? Eu sugiro que as pessoas leiam. Eu não sou contra as pesquisas na internet, hoje em dia até na inteligência artificial, mas sempre buscar uma fonte confiável de dados, né? As sociedades de reumatologia, tem grupos específicos, né, de pacientes com lúpus, então buscar informações em fontes confiáveis. Hoje em dia já é muito mais comum que as pessoas busquem o reumato espontaneamente. Antes as pessoas nem conheciam direito a especialidade. Exatamente, acho que seria importante a senhora comentar qual é o papel do reumatologista. O reumatologista, ele é o maestro da orquestra, né? Então quem tem lúpus tem que ter o seu reumatologista. É claro que se tiver uma manifestação em outros órgãos, ter uma equipe multidisciplinar é muito importante, também de não médicos, como psicólogo, nutricionista, educador físico, tudo isso faz parte, né, do tratamento. Deveria todo paciente ter direito ao acesso a essas áreas todas. E uma coisa importante também falar é que são mulheres em idade fértil, como a gente falou, e muito se dizia para elas que elas não podiam ter filhos, né? Porque o período da gravidez e do puerpério, que é logo após o parto, existe uma enxurrada de hormônio maior ainda, de estrogênio, e pode piorar a doença. Então,
não é proibido engravidar quem tem lúpus, e hoje em dia até tem remédios que são seguros no lúpus, né? A cloroquina é um deles que a gente pode usar durante toda a gestação, mas a gente tem que estar com a doença controlada pelo menos 6 meses para ter essa gestação segura. Até para fazer um planejamento, né, doutora? Exatamente, então a gente sugere não engravidar assim, né, sem um controle aleatoriamente, porque às vezes está usando um remédio que tem risco, né, de teratogenicidade para o bebê. E doutora Tamara até trazendo por outro extremo, para o climatério, para as mulheres que estão no climatério, na menopausa, que já é um turbilhão de mudanças no organismo, né? O que a senhora poderia trazer em relação a isso? Então, também era uma questão assim que se proibia a reposição hormonal em lúpus por ser uma quantidade maior de hormônios do que a pílula anticoncepcional, né? Mas hoje em dia já não é assim, a gente tem, cada caso é um caso, então lúpus muito graves, né, com manifestações que põem um risco de vida até, ou de perder a função de um órgão importante como o rim, a gente tem que ter muito cuidado com o uso de estrogênio. Mas existem tantas alternativas, né, o tratamento hormonal, o tratamento da menopausa não é somente usar estrogênio, né? Mas ele tem que ser lembrado e tratado, porque não tem por que a mulher com lúpus sofrer mais do que as outras, porque não pode se tratar. Quer dizer, tem alternativas também, tem né? Alternativas. Doutora Tamara, a gente tem um quadro aqui rápido sobre mitos e verdades sobre o lúpus, e eu trago algumas afirmações e gostaria que a senhora nos ajudasse a esclarecer. Perfeito. Tá? Lúpus é contagioso, mito ou verdade? Mito total. Apenas mulheres podem ter lúpus? Não, como eu falei, é mais frequente, mas existem homens com lúpus, existem crianças e idosas também com lúpus. Quem tem lúpus não pode se expor ao sol de forma alguma. Verdade, infelizmente é verdade. Ou felizmente, né, porque Exato, o sol também e hoje não em dia não são outros também, todo mundo hoje tem que se proteger, reduzir, né? Exatamente. Lúpus sempre causa manchas na pele? Nem sempre. É um percentual alto, né, mais de 80%, até 90% das pessoas pode ter manifestações cutâneas, mas nem todo mundo tem. Quem tem lúpus não pode praticar atividade física? Deve praticar atividade física, é mito. Com tratamento adequado é possível ter qualidade de vida. Totalmente verdade. É isso aí, doutora Tamara, lhe agradeço muito. A gente tem que voltar a falar do assunto lúpus outras vezes, né? Com certeza. Eu quero agradecer a tua participação aqui no programa, por ajudar a esclarecer esse tema tão importante, né? Especialmente nesse mês de conscientização sobre o lúpus. Perfeito, eu fico muito agradecida pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu acho que quanto mais a gente fala e conscientiza, mais chance a gente dá para as pessoas que têm sintomas e não sabem, para as pessoas que têm a doença e sofrem preconceito, né? Então, acho que a conscientização é a chave de tudo. É a chave de tudo, né? A gente faz um intervalo rapidinho e na sequência retoma o nosso bate-papo, trazendo mais informação e cuidados com a sua saúde. E lembre-se, unidade de atendimento pediátrico, a Unimed Porto Alegre tem. Olá, ouvintes! Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba, falando de saúde, qualidade de vida e bem-estar. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre. Na Unimed Porto Alegre, seu filho de até 12 anos conta com atendimento diário, sem agendamento. Unidade pediátrica, a Unimed Porto Alegre tem. Neste segundo bloco do programa, vamos abordar o tema hipertensão arterial. Uma doença silenciosa que atinge cerca de 30% da população adulta brasileira. Amanhã, dia 17 de maio, é o Dia Mundial de Prevenção e Combate à Hipertensão. E o alerta reforça a importância de um cuidado simples, mas fundamental: medir a pressão regularmente. E para conversar com a gente sobre prevenção, diagnóstico e tratamento, eu recebo a cardiologista a doutora Débora Hoffmann Louro, diretora de comunicação da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul. Doutora Débora, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Bom dia, obrigada, Paula. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada, doutora. Aqui é um tema imprescindível para a gente trazer para os ouvintes, né? A tão temida hipertensão arterial que muita gente nem sabe que tem, né? E como é que se caracteriza a doença? Por que ela ainda é considerada uma doença silenciosa?
Bom, Paulo, então assim, a hipertensão ela é considerada silenciosa justamente porque ela não dá sintomas, né? Então, a pessoa pode conviver com a hipertensão por anos sem sentir nada, nem dor de cabeça, nenhum sintoma. Então, esse é o ponto mais importante da hipertensão, que é o diagnóstico precoce. Então, fazer medidas de pressão regularmente, mesmo sem sentir nada, pode diagnosticar uma hipertensão que já pode ser tratada, né, mais precocemente possível para evitar as consequências da hipertensão a longo prazo. Isso muitas vezes até na infância também já pode começar, né? Até na infância. Então, as consultas, né, regulares, a criança sempre tem a consulta com o pediatra, né? Então, já começa aí o cuidado, né, de medidas frequentes, né? Então, para todas as pessoas ao longo da vida, é importante que tenha, né, os check-ups, né, tenha as suas consultas médicas regulares, justamente para poder aferir a pressão e diagnosticar a hipertensão o mais cedo possível, porque quanto mais cedo a gente tratar também, melhores são os resultados ao longo da vida. Né? Perfeito. E a partir de que valor a pressão já é considerada alta? Bom, então, agora nessa nova diretriz brasileira de hipertensão que foi lançada em 2025, teve algumas pequenas modificações justamente para gerar esse alerta e tentar iniciar o cuidado com a hipertensão o mais cedo possível. Então, a partir dessa nova diretriz, 12/8 já começa, a partir de 12/8 já começa a ser considerado uma pré-hipertensão. Então, de 12/8 até 14/9, um pouquinho antes, né, o 139/89, a gente considera como pré-hipertensão. E o que significa isso? É uma faixa de alerta. Então, nessa faixa, a gente, na maioria das vezes, não inicia ainda o tratamento medicamentoso, mas é a faixa de alerta para a pessoa mudar os hábitos, diminuir a quantidade de sal, aumentar exercício físico, controlar o peso, controlar os outros fatores de risco, que muitas vezes é uma faixa que a gente consegue, com essas mudanças, voltar a valores normais, que seriam abaixo de 12/8. Olha que maravilha. Toda essa transformação, né? Atividade física, acompanhamento precoce, faz toda a diferença, então, nessa trajetória de vida, né? Exato, e foi por isso que essa diretriz colocou, então, essa faixa de pré-hipertensão, justamente para ter, assim, um alerta para essas pessoas que ainda não estão ali com indicação de tratamento medicamentoso, mas que podem fazer mudanças que vão refletir numa melhora ao longo da vida. Perfeito. E um melhor controle. E quais são os riscos, a gente já pegando esse gancho da hipertensão não controlada para a saúde? Uhum. Bom, então a hipertensão, o que é, né? Na verdade, a hipertensão, ela é o aumento da pressão dentro dos vasos sanguíneos, né? E isso se reflete nos órgãos, né? Que são perfundidos aí por essa pressão. Então, os principais órgãos atingidos pela hipertensão são o coração, os rins e o cérebro, né? E são os principais alvos, digamos assim, né? Órgãos que sofrem com a hipertensão. E o que ela vai fazer? Então, a hipertensão, ao longo do tempo, ela vai hipertrofiando o coração, ela vai aumentando o músculo cardíaco, porque ele precisa fazer mais força para bombear aquela pressão, né? Só que essa hipertrofia, esse aumento do coração, ele, até um certo ponto, ele não gera sintomas, né? Num certo ponto, esse aumento de bombeamento, ele faz com que o coração comece a ficar fraco, que é a insuficiência cardíaca. Então, nesse momento, geralmente começam os sintomas de cansaço, falta de ar, acúmulo de líquido nas pernas, no pulmão, né? Então, os sintomas aí de uma insuficiência cardíaca que já está instalada. E aí, nesse momento, até às vezes a pressão acaba caindo em decorrência dessa incapacidade adequada de bombeamento cardíaco. Então, essa é uma das complicações mais temidas. Depois, os rins, né, são órgãos muito afetados, então a gente vê muitas pessoas que hoje fazem hemodiálise, estão em hemodiálise porque o rim perdeu a capacidade de filtração por uma hipertensão não tratada ou mal tratada ao longo da vida, né? Então essa é a consequência maior no rim. E no cérebro, né, a gente vê, tem a hipertensão como a principal causa de AVC, né? Então muitos dos casos de AVC também são por hipertensão. O temido acidente vascular cerebral, né? Exatamente. Tem aumentado bastante, enfim, né? E tem tantas outras, né, doenças, a gente considera doença microvascular, né? Então, alterações de aumento de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias, também tem como um fator contribuinte a hipertensão. Lesão de visual, né? Então, a longo prazo também a hipertensão pode causar alterações visuais. Né? Uhum.
Quer dizer, é multifatorial, né? É, exatamente. Todos os órgãos sofrem um pouquinho, claro que uns mais que outros, né? Claro. Mas essas são as principais consequências. E é por isso que a gente trata a hipertensão. É para evitar justamente essas consequências que são graves, né? Então, um AVC é uma doença grave, estar em hemodiálise é uma situação que... a pessoa que já tem diabetes também, né? O diabetes acaba sendo um fator a mais, digamos assim, mais uma comorbidade que contribui também para o desenvolvimento, por exemplo, de aterosclerose, né? E do próprio... né, lesão dos vasos que vai levar a um infarto, um AVC, né? É uma combinação, eu digo, perigosa e explosiva, né, do organismo. E doutora Débora, quem é que tem mais risco de desenvolver hipertensão? Para a gente falar um pouco do perfil desse paciente. Tá. Então, assim, a gente tem, né, uma herança genética, né, que a hipertensão ela é uma doença poligênica, né, então tu pode ter várias alterações, né, em vários genes e isso aliado ao comportamento, né, ao estilo de vida, isso ser potencializado. Então, ter pais, né, ter os dois pais, por exemplo, hipertensos, aumenta o risco, né, de ter hipertensão, ou tendo um pai também isso já aumenta o risco de ter hipertensão. Mas a hipertensão, ela é um conjunto, né, então tanto da carga genética como dos hábitos de vida, né, então consumo elevado de sal, sedentarismo, obesidade, né, são fatores que contribuem aí para o surgimento da hipertensão. Uhum. Em relação ao diagnóstico, com que frequência a pessoa deve medir a pressão? Bom, então assim, o ideal seria pelo menos uma vez ao ano todas as pessoas terem uma avaliação médica, né? Então, seja um clínico, né? Seja a mulher sempre tem o ginecologista, né? Então, ter um médico pelo menos uma vez ao ano, né? Para fazer os check-ups, né? Mas isso não impede também da pessoa verificar a pressão em outros momentos aí ao longo de um ano, porque um ano, né, é bastante tempo. Né? Então, aferições esporádicas também são válidas, principalmente assim para gerar o alerta, né? E aí esse alerta te levar a uma consulta para realmente fazer o diagnóstico, né, o mais precoce possível. E doutora Débora, a partir de que idade esse cuidado precisa ser mais regular e intensificado? Então, com relação à hipertensão, ela pode surgir, né, em qualquer idade. Claro que o mais comum é surgir após os 20 a 30 anos de idade, então a partir daí eu já diria que seria uma idade que 30 anos seria uma idade assim mais frequente de aparecimento, né, da hipertensão, tá? Mas enfim, ela pode surgir em outros momentos, né? Então, seja de forma primária, seja de forma secundária. Então, a gente tem várias outras causas de hipertensão, né? Como, por exemplo, alterações de tireoide, alterações na suprarrenal, né? Outras doenças que causam hipertensão. Claro. E que podem acontecer em qualquer idade, né? Então, mudanças hormonais, agora trazendo para as mulheres, né? Período climatério, menopausa. Super importante. Então, mulheres na menopausa têm, né, uma mudança no corpo que não é só em relação à pressão, mas em relação ao peso, em relação à distribuição de gordura, né, aumento de colesterol, triglicerídeos. Então, é uma fase que realmente exige uma maior atenção nas mulheres, né, a menopausa. E no caso dos homens também tem essa mudança, vamos dizer, em alguma faixa etária que ela fica mais... Não tem essa mudança hormonal tão acentuada como as mulheres, então não tem assim Mas em geral, a doença cardiovascular, num geral, ela é mais precoce nos homens, né? Então os homens têm um risco maior com idades mais precoces, né? A partir ali dos 40 anos a gente já considera uma idade que começa a aumentar o risco. E doutora Débora, em relação ao diagnóstico de hipertensão, quando ele é confirmado, como é que entra a questão do tratamento? Ele sempre vai envolver medicação, mudança de hábitos para controle da pressão? Como é que é feito esse então, processo? assim, no momento que o médico diagnostica, né, a hipertensão, que isso não é feito num momento só, né? Então, em geral, exige pelo menos 2 consultas ou algum exame, né, como o MAPA, que é a monitorização de 24 horas, ou, claro, pode ser feito através de medidas, por exemplo, um paciente que teve já vários picos e visitas à emergência, sim, a gente já pode fazer o diagnóstico, né, de hipertensão algumas vezes na própria consulta. Tendo o diagnóstico, as mudanças de estilo de vida, elas sempre vão estar como base, né? Essa é a base do tratamento. Então, mesmo uma pessoa que precisa de medicação, ela vai ter que fazer as mudanças de estilo de vida, né? Então, esse cuidado com a comida, com o sal, o exercício físico, o controle do peso, todos esses aspectos, eles entram como base do tratamento para todas as pessoas.
Bom, e aí o tratamento medicamentoso ele vai variar de uma pessoa para outra de acordo com o estágio em que foi diagnosticada a hipertensão, né? Hoje em dia a tendência das novas diretrizes, né, não só brasileira como as mundiais, é de iniciar com tratamento em associação já, né, mais de uma medicação logo no início do tratamento, né? Mas claro, isso vai depender assim do quão frequente esse paciente pode, né, o quão rápido ele pode voltar no seu médico. Então, às vezes, a gente pode começar com uma medicação só, desde que ele volte um pouco tempo para fazer o ajuste ou acrescentar outra se for necessário, né? Mas, por exemplo, hipertensão estágio 2, 3, ela vai começar com 2 ou 3 medicamentos já no diagnóstico, tá? Perfeito. E algumas pessoas podem, sim, não iniciar de cara com o medicamento. A gente pode ter 3 meses ali de mudança de estilo de vida que a gente pode esperar para casos de hipertensão leve, né, estágio 1, ou essa pré-hipertensão ali para decidir também se a gente vai iniciar tratamento ou não. Então, temos 3 meses, assim, digamos, de uma chance. Uma chance para ver se a pessoa vai ter, a partir da mudança do comportamento, né? Às vezes uma regressão dessa pressão. Até pela idade, às isso vezes. Isso no estágio também. 1, tá? Estágio 2, estágio 3, em geral, a gente precisa já iniciar com medicação desde o início. E, doutora Débora, mudaram muito as medicações hoje? Estão mais modernas? Ou... Não, assim, com relação à medicação, a gente já há muitos anos tem as mesmas classes de medicação como utilização. Então, vários tipos de combinações. Claro que às vezes surge daquela classe uma medicação nova, enfim. Mas acho que há muito tempo a gente está com as mesmas armas, assim. O que tem surgido agora são pesquisas com medicações de mais longa duração. Por exemplo, injetáveis que duram 1 mês, por exemplo, o efeito da medicação. Então, essas medicações, claro, estão em estudo ainda em pesquisa clínica e talvez aí nos próximos anos a gente tenha novidades nesse sentido. Tem algumas medicações, por exemplo, que a gente precisa... Para manter o efeito delas nas 24 horas, a gente precisa usar 2, 3, até 4 vezes ao dia, tá? E isso dificulta muito a adesão. Então, o que a gente prefere hoje em dia, né, é tentar usar medicações com mais longa ação, né, que durem aí pelo menos 12 horas, para poder usar no máximo 2 vezes ao dia, mas tem medicações que duram até 24 horas, que poderia usar 1 vez ao dia, só uma cápsula. E essas associações fixas, então, por exemplo, é muito, assim, a pessoa vê muito melhor... tô tomando 1 comprimido só. É verdade. Do que eu tô tomando 3, 4, né? Enchendo uma mão de comprimidos. Então, essas formulações, as polipílulas, né? Que tem 3 componentes ou 2 componentes, elas facilitam muito a adesão, né? Então, essas, quando possível, principalmente para pessoas que usam muitos remédios, elas devem ser preferidas. Nossa, é um grande feito, né? E a pressão alta, ela tem cura ou é uma condição para a vida toda? A pergunta que não quer calar. Ela não tem cura, né? Então, ela tem controle, né? Mesmo que não medicamentoso, como eu falei nesse início. Então, uma pessoa que tem um diagnóstico de hipertensão, ela tem hipertensão. Ela pode controlar essa hipertensão por alguns anos sem medicação, mas ela não deixou de ser hipertensa. Ela está com uma hipertensão controlada com hábitos de vida, né? E isso em algum momento pode voltar a subir e ela necessitar de medicação. Descompensar, né? E outro ponto importante também é que a pessoa pode estar com a pressão controlada hoje com 2 medicamentos, por exemplo, e ao longo do tempo precisar de mais medicações. Não quer dizer que essas deixaram de funcionar. Essa é uma dúvida bem frequente. Então, não é que aqueles medicamentos iniciais, porque estou usando há muitos anos, não funcionam mais. Não, eles funcionam, só que a doença está evoluindo e a gente precisa acrescentar mais medicações. Então por isso também a importância da ida regular ao médico para ver como é que está o ajuste dessa medicação. Exato. Perfeito. Doutora Débora, em relação ao uso das canetas emagrecedoras, como é que ela está sendo vista pela Sociedade de Cardiologia hoje? É uma ótima pergunta. Então, assim, elas são medicações para a obesidade e para o diabetes, né? Que são doenças crônicas. Então, o objetivo, assim, emagrecedor, assim, não é bem esse, né? Então, é controlar uma doença crônica, né? Exato. Seja ela o diabetes ou a obesidade. E são medicações que, felizmente, para o cardiologista surgiram, porque até pouco tempo atrás a gente não tinha medicamentos seguros do ponto de vista cardiovascular para tratamento da obesidade. Então, a maioria das medicações tem algum efeito adverso cardiovascular, seja aumento de pressão arterial, seja aumento de frequência cardíaca, e isso não acontece com essas novas medicações que são os análogos de GLP-1 e GIP,
e que trazem não só essa segurança cardiovascular, como até melhores desfechos nos estudos clínicos, né? Então, a gente vê um grande benefício dessas medicações para o controle das doenças. Então, por exemplo, né, um paciente que é hipertenso, obeso, né, e que começa o tratamento com um análogo de GLP-1, com uma medicação injetável, essa própria redução de peso que ele vai ter um impacto super positivo na pressão arterial. Então, muitas vezes ele vai controlar melhor a hipertensão pelo tratamento da obesidade, que é uma doença, né, uma comorbidade aí importante para a hipertensão. Vai ser um impacto, então, bem positivo. E agora, com a quebra de patente, talvez os custos sejam menores, né? Ah, certamente, né? Com o passar dos anos, elas vão ficar mais acessíveis, né? Que a gente espera para maior número de pessoas poderem ter esses benefícios, né? Então, demorou bastante tempo para elas aparecerem e agora a gente vai aos poucos colhendo os benefícios, né? Perfeito. O controle da pressão também ajuda a prevenir outras doenças que a gente pudesse citar aqui? Claro. Então, assim, como eu falei, a hipertensão, ela é um fator de risco para insuficiência renal crônica, né, a doença renal crônica que leva à hemodiálise, né? Ela é fator de risco para infarto, para AVC, para insuficiência cardíaca, para lesões, né, da retina, levando a alterações visuais, para doença arterial periférica, né, que é aquela obstrução das artérias das pernas, que pode eventualmente levar a uma amputação. Então, todas essas doenças, elas têm a hipertensão como um fator ou agravante ou causal. Desencadeante. Né? Desencadeante. Claro que às vezes não é só a hipertensão, às vezes tem outros fatores, mas a hipertensão, ela sabidamente leva a essas complicações. Então, é super importante tratar a hipertensão justamente por isso. Perfeito. E, doutora Débora, o estresse e a qualidade do sono influenciam na pressão arterial? Influenciam muito, né? O estresse é um fator também que a gente, né, no nosso corpo estressado, ele libera adrenalina, noradrenalina, que são vasoconstritores, né? Então, geram alterações de pressão, mesmo que momentâneas, né, em alguns picos, por exemplo, de estresse, mas às vezes o estresse diário, né, aquela pessoa que vive estressado o dia inteiro, está sempre com um nível mais limite. Elevado e com a pressão consequentemente mais elevada. E a qualidade de sono também é super importante. Então, uma das causas, inclusive, de hipertensão secundária é a apneia do sono, né? Que é uma doença que, quando diagnosticada, também tem indicação de tratamento específico, porque ela é causa sabida de hipertensão. Né? São as pausas respiratórias, né? São as pausas respiratórias à noite. Então, um dos sinais, assim, é aquela pessoa que ronca muito, né? Então, às vezes, não sabe dizer bem se para de respirar ou não. A pessoa nunca sabe. Geralmente é o companheiro. Quem sabe é o companheiro, né? Ou alguém que mora junto, enfim, né? Que consegue detectar, né, essa alteração do sono. Então, é super importante fazer a polissonografia para ter o diagnóstico da apneia e o tratamento da apneia, né? Poder também auxiliar aí nesse e trazendo para o consumo de álcool e o cigarro. Combinação explosiva para hipertensão. Combinação explosiva para hipertensão, para infarto, para AVC, para tudo. Para câncer, tudo. Né? Bom, então assim, tanto o álcool, né, como o cigarro, eles têm potencial de aumentar a pressão arterial. O cigarro, principalmente logo após o consumo, né, então tanto que a gente recomenda não fumar 30 minutos antes, né, 30 minutos após ter fumado, né, justamente por isso. Então ele tem um aumento mais rápido, digamos assim, de pressão. E o álcool é um aumento mais a longo prazo, né, então às vezes até num primeiro momento o álcool causa uma vasodilatação que pode até cair um pouquinho a pressão, né, logo após o consumo, mas o uso crônico de álcool, em geral, aumenta a pressão arterial. Doutora Débora, a gente tem um quadro aqui que é o Mitos e Verdades. Eu vou trazer algumas frases bem comuns do dia a dia e eu gostaria que a senhora nos dissesse se é mito ou verdade e fazer um breve comentário. Tá? Pressão alta sempre dá sintomas como dor de cabeça. Mito ou verdade? Mito! Um grande mito, né? Como a gente ouviu aí... A hipertensão, na maioria das vezes, não dá dor de cabeça, ela não dá nenhum sintoma. E algumas vezes, o que acontece? A dor de cabeça, né, ou qualquer outra dor, desconforto que a gente tenha, elevam a pressão. E o que às vezes faz essa relação de a pressão alta deu a dor de cabeça? Porque quando tu tá com dor de cabeça, às vezes tu vai lá medir a pressão. Olha só. E aí, tá alta. Sim, mas ela está alta porque você está com dor, né? Então esse é aquela história, o que veio antes, o ovo ou a galinha, né? É um cuidado que tem que se ter até na hora de medir, né? Então, assim, a dor, ela eleva a pressão.
tá? Qualquer tipo de dor. Se a pressão normalizou, posso parar de tomar o remédio? Mito ou verdade? Mito! Total. No momento que a medicação está tendo seu efeito, e como eu falei, algumas medicações duram apenas 6 horas, 12 horas, né? Parou o efeito da medicação, a pressão volta a subir, né? Então, tomar a medicação para controlar a hipertensão tem que ser diário, né? Tem que ser uma prática diária. Parou de tomar, 2 dias depois já vai estar... Um caos de novo, Às vezes no mesmo dia, às vezes tu não tomou o remedinho da manhã, de noite já vai estar elevada. Só pessoas mais velhas têm pressão alta? Mito também. Então, a pressão alta, ela pode começar desde a infância, né? Então, é mais comum em crianças que têm outros fatores de risco, como obesidade, o histórico familiar, enfim, né? Doença renal policística também é um fator de risco importante para a hipertensão, enfim, várias situações. Mas pode começar na infância. É mais comum, né, no adulto jovem, né? Mas ela pode acontecer em qualquer idade. Reduzir o sal já é suficiente para controlar a pressão? Mito ou verdade? Esse é um meio a meio, sim, mas acho que consideraria mais como mito, porque muitas vezes reduzir o sal pode, sim, solucionar esses casos de pré-hipertensão ou uma hipertensão leve, caso a pessoa consuma muito sal e aí faça uma mudança drástica, mas em geral não é suficiente. Na maioria dos casos não vai ser suficiente. Então vai ter que ter o exercício físico, o controle de peso e às vezes a medicação também. Quem faz atividade física regularmente não precisa se preocupar com hipertensão. Mito ou verdade? Mito. Então, assim, mesmo que a pessoa seja super saudável, se alimente super bem, tenha, né, não consuma muito sal, faça exercício, não tenha alterações de peso, ela pode sim ter hipertensão, né? Então, vai ser, né, o diagnóstico, né, nessas medidas, né, de consultas de rotina. A gente sempre pesquisa possíveis causas secundárias, né? Em alguns casos que não tem uma explicação muito óbvia, ou quando começa muito cedo na vida, mas na maioria dos casos é hipertensão essencial, que é a hipertensão que vai surgindo ao longo da vida, mas que pode sim acometer uma pessoa que se cuida super bem. Medir a pressão de vez em quando já é suficiente para prevenir problemas? É mito, né? Porque só o medir a pressão não vai evitar nada, né? Mas essas medidas aleatórias, enfim, de pressão, acho que elas geram um alerta, né? Para que, opa, medir a pressão estava alta. Mediu de novo, opa, estava alta, vou procurar um atendimento, vou procurar um médico para assim fazer o diagnóstico e aí fazer as ações, né, que forem prescritas, né? Sejam elas medicamentosas ou não. Doutora Débora Hoffmann Louro, muito obrigada pela tua presença aqui, contribuição excelente aqui para os nossos ouvintes, os cuidados com a hipertensão. Ai, obrigada, Paula, foi um prazer. Te agradeço muito aqui em nome também da Sociedade de Cardiologia aqui do Rio Grande do Sul, que está sempre presente também aqui no programa, falando de prevenção, né, trazendo tantas informações baseadas em evidências científicas, que eu sempre destaco isso aqui no programa para os ouvintes, a gente tem essa preocupação. Né? Muito obrigada. Trazer informações reais. Essa acho que é uma das missões assim, né, da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, é poder levar informação de qualidade, né, para as pessoas, para justamente gerar esses alertas e essas tomadas de atitude aí que são muitas delas, né, dependem do próprio indivíduo, né, por exemplo, das mudanças de estilo de vida e que fazem muita diferença, né? Então, levar essas informações é uma das nossas missões também. Muito importante. Agradeço muitíssimo aqui a tua disponibilidade, doutora. Obrigada. A hipertensão é uma doença silenciosa, mas que pode ser controlada e a informação é o primeiro passo para o cuidado. E a você, ouvinte, fica o recado, controle da pressão e idas regulares ao médico. Unidade de atendimento pediátrico, a Unimed Porto Alegre tem. Nós ficamos por aqui com mais um Viver Bem Guaíba. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Na mesa de áudio, Luciano Vargas. Na equipe técnica, Jorge Brum e Cleiton Lopes. Produção e apresentação, Paula Sá. Gerência de Jornalismo e Esporte, Rafael Sequim. Direção-geral, de Claudinei Girotti.